Atenção torcedor, te prepara aí, chegou a hora de mais uma edição do Bola na Rede. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dominou, bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem, meu parceiro? É do Grêmio! Bateu, gol! Gol do Internacional! Apresentação: Leonardo Lindemann. É isso aí, galera, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal com mais uma edição do Bola na Rede, trazendo tudo o que ocorreu nas estreias da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Internacional empatou fora de casa contra a equipe do Fortaleza. Já a equipe do Grêmio, jogando como mandante, venceu a partida lá no estádio Alfredo Jaconi. Venceu a equipe do Santos pelo placar de 1-0, gol do João Pedro, um golaço do garoto João Pedro. O Grêmio que está punido devido à briga das torcidas organizadas no jogo contra o Cruzeiro. E aí tem que fazer essa estreia do Campeonato Brasileiro no estádio do Alfredo Jaconi.
Vamos começar o Bola na Rede, então. O primeiro assunto de hoje é a equipe do Internacional. É isso aí, vamos começar então Bola na Rede falando da equipe do Internacional, que empatou com a equipe do Fortaleza fora de casa pelo placar de 1-1. É, galera, o Inter sentiu de novo a parte física, tá? Fez o primeiro tempo razoável. O Internacional não fez uma grande partida. O Fortaleza deu um sufoco e no segundo tempo acabou jogando melhor o Fortaleza, porque o Internacional de novo sentiu a parte física, e isso é alguma coisa que o Mano Menezes vai ter que dar jeito, vai ter que resolver, porque o Inter já tem um jogo importante da Libertadores contra a equipe do Metropolitanos às 7 horas da noite, nessa terça-feira, e é um problema que o técnico Mano Menezes vai ter que resolver. Bom, mas vamos ouvir agora os gols da partida e a coletiva do Mano Menezes. Vamos ouvir agora o que ele falou e os gols da partida. Vamos lá. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Vem chegando o Inter com o René e trabalha na frente pro Alan Patrick. Vai, Alampa, te consagra, Alampa. Rolou para o Wanderson. Na entrada da grande área com a perna direita, ele bateu golaço! 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 Gol! Internacional! O Moneco, o Moitinho, o Vandão, o Wanderson! A qualidade que Deus me reserva, troque pra perna direita, ele tapou, fiquei balançado com essa chamada. O Internacional abre o placar com o Wanderson, é gol do Inter, é golaço, Baldasso! Não, e assim, ó, eu estava criticando o Wanderson por ter problemas com finalização e acabamento. Gente, para quem não está vendo o jogo, nós não estamos falando de um simples gol, nós estamos falando de um golaço. O Wanderson entra na área pelo lado esquerdo, traz para a perna direita, que é a dele, levanta a cabeça, consciente, dá uma chapada fora do alcance do goleiro, para calar a boca dos críticos, inclusive a minha. Golaço de Wanderson, Inter 1-0. John ficou no meio do caminho, afasta Moledo. Ela vai voltando, John catou um cavaco, voltou pro Tinga. Na entrada da grande área, rolando o gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. Empata a partida com 11 minutos. Uma bola que o John tentou afastá-la duas vezes. Tentou afastá-la duas vezes no rebote. No rebote, o Moisés botou pro fundo do gol. Agora, o Fortaleza tem um. E o Internacional também tem um. Nunca a frase "Colorado não tem um minuto de paz" se fez tão presente. Não deu tempo nem de comemorar direito o gol do Wanderson. Agora o John saiu mole. O John dá um soco pro meio da área. Tira parcialmente a bola, considera o erro. E no rebote aparece um jogador do Fortaleza livre na marca do pênalti. Falha aquele que já tinha sido elogiado por mim, sistema defensivo do Internacional, e o Fortaleza faz o gol de empate. Sua sobre o jogo, os 90 minutos, e queria também, por gentileza, a sua ideia para a partida, porque você mudou o time, né, devido às necessidades, inclusive,
trocou o goleiro, o que chamou muito a atenção. Eu queria ouvir você sobre essas mudanças, essas trocas. Bom, primeiro, a gente acha que fez uma boa estreia. Sempre jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? E não só fora de casa, mas são sempre grandes adversários, porque são os principais clubes do país. Achei que o Fortaleza ia estar um pouco à frente da gente em termos de ritmo, porque jogou mais jogos, jogou todo a Copa Nordeste, né? Então a gente se preparou para um jogo como a gente imaginava. Acho que a equipe se comportou bem, duelou com o Fortaleza. Eu optei por jogar da forma como nós jogamos, porque nós precisávamos ter jogadores na frente. Eles sempre fazem uma construção de jogo com 4, 5 jogadores. Se nós não tivéssemos jogadores à frente, nós não teríamos jogadores para inibir esse início de jogada. E ao mesmo tempo também, quando tivéssemos a bola, tínhamos que ter força para atacar, porque senão você só se defende e aí nós sabemos que as coisas não terminam bem. A equipe entendeu o que nós precisamos fazer, os jogadores se comprometeram muito na parte tática, na estratégia do jogo. Talvez o único pecadinho que a gente cometeu foi tomar um gol muito rápido em cima do gol que fizemos, né? Porque aí não conseguimos tirar a vantagem de ter um pouco mais de espaço, do adversário ter que arriscar mais. Mas os jogadores se empenharam. Eu acho que o caminho é esse. A gente começa o Campeonato Brasileiro já com um ritmo de competição que eu acho que é importante a gente ter. Mano, aqui, há pouco teve um repórter na entrevista coletiva do Voivoda, repórter do Ceará, fez um questionamento ao técnico do Fortaleza, né, de que o Fortaleza jogou mais que o Inter na temporada e foi quem terminou o jogo atacando. Lá do Inter, muitos jogadores com câimbras, sentindo desgaste físico. Isso é um fator de preocupação. Está começando o campeonato, segunda rodada da Libertadores na terça-feira, a Copa do Brasil tem um jogo. O Inter não jogou a final do Gauchão, ou, consequência, menos jogos. Tem muito desgaste físico, jogadores que nem viajaram para cá. É uma situação que te preocupa? Eu estou aqui para conduzir as situações todas que temos, né? O Fortaleza termina atacando todos os adversários aqui. Inicia atacando e termina atacando. Eram 20 minutos, o Fortaleza não tinha nos atacado, porque nós fizemos bem. E naturalmente, quando você está tendo um resultado que não é completamente satisfatório na sua casa, você arrisca mais, você se atira mais, você vai como o Fortaleza foi. Eles, dos gols todos que fizeram na temporada, a maioria dos gols são nos primeiros 15 e nos últimos 15. É a característica da equipe. Faz contra todo mundo, fez contra nós também, né? E a entrega dos jogadores na parte tática, nós tínhamos alguns jogadores que entraram, por exemplo, o Igor não jogou o jogo passado lá porque eu entendia que tinha que dar um pouco mais de ritmo, ele veio de lesão. Hoje fez um grande jogo, mas naturalmente, e ele nem certamente poderia ter ido um pouco mais, mas como eu só tinha mais uma parada para 2 alterações, eu tive que fazer para não correr o risco de um jogador que não vinha jogando há bastante tempo caísse muito de ritmo nos últimos 10 minutos, né? Então, quem sentiu foi o Johnny, porque andou bastante. Se medir aí vai ver que teve muito próximo de 11 quilômetros. Então são jogadores. Pedro, que é um jogador que tem por característica a intensidade absoluta das arrancadas. São sprints de 25, 30 metros o tempo inteiro. Então quase que é impossível você terminar o jogo dessa maneira. Você vê que Wanderson também percorreu muito, foi muito acionado no primeiro tempo, até pediu um pouco para a gente equilibrar um pouquinho, porque a gente estava usando demais e não aguenta, né? 30 metros toda hora, lá e cá, 30 metros, 40, e o jogador acaba se desgastando, mas eu acho que as coisas são normais. Às vezes o fato de você jogar mais é melhor, condiciona mais, o jogo também condiciona. Mano, você hoje optou pelo Igor, pelo John? Estou ouvindo. E eles corresponderam. Eles deixam dúvidas
na tua cabeça para o próximo jogo, pela atuação que eles tiveram aqui? E poderia atualizar para nós a situação do Pedro Henrique e do Wanderson? Tem alguma atualização com relação à situação de saída de campo ali, sentindo câimbras ou foi um problema de lesão? Não tiveram lesão nenhuma, foi o desgaste mesmo. Questão do John, especificamente do John, a gente já queria fazer isso um pouquinho antes e não fiz, porque ele tinha cometido uma falha técnica num jogo lá atrás e eu não ia fazer isso em cima de uma falha técnica, porque não vou falar que é burrice, não dá polêmica, né? Porque não é assim que se faz. É uma posição muito delicada, você não fica trocando o goleiro toda hora. Você faz outras alterações mais normais, mas o goleiro é um caso muito especial. Então a gente fez agora, a gente precisa ter 2 goleiros no mínimo com ritmo, tá? E depois o futebol fala, não precisa ter preocupação, mas Keller joga terça-feira. Mano, a gente vendo que o Internacional melhorou muito hoje, teve uma evolução, né? Então, pois é. Pois é, vai, né? Deve ter sido a troca do treinador. Trocou o treinador no meio. Melhorou muito. E com relação ao sistema ofensivo, mano, hoje o alemão conseguiu entregar um pouco mais do que vinha sendo entregue pelo Luiz Adriano. O alemão tem chance de seguir no time titular com essa mesma formatação no jogo da Libertadores com Wanderson, Alemão e Pedro Henrique? Olha, eu pretendo iniciar o jogo com o Luiz na terça-feira. E nós não deixamos o Luiz em Porto Alegre porque ele está com desgaste para jogar o jogo. Nós deixamos o Luiz em Porto Alegre para ele ter ganho para o próximo jogo. Porque o fato de você ir fazendo o jogo para um jogador que vem de uma outra realidade de futebol, que é um pouco abaixo da nossa, em termos de competição, se você submete ele a jogo, ele passa a não poder ter ganho. Tá? Então, isso foi tirado para ter ganho, para estar melhor na terça-feira. Tá? Eu nunca desisti do alemão, você sabe que gosto dele e ele sabe disso. Hoje todo mundo, né? Muita gente falou que a gente não ia jogar com centroavante. A gente jogou porque acha que é importante ter um centroavante. E acha que é importante ter a força desses jogadores na frente para a equipe conseguir transitar com mais normalidade do meio para frente. A gente foi uma equipe melhor, sim, sem dúvida nenhuma fomos uma equipe melhor. A gente sai com essa avaliação também, mas eu tenho dito já, disse isso no jogo do Caxias, quando fomos eliminados, que fizemos um bom jogo. É muito duro você falar por torcedor, quando a gente é eliminado. Eu disse que nós fizemos um bom jogo na Colômbia e disse que nós não fizemos um bom jogo com o CSA. Acho que a gente tem que saber avaliar bem, porque avaliar errado é muito prejudicial para corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se eu avalio errado, eu vou corrigir errado. E aí nós ficamos andando em volta e não saímos da situação que a gente quer sair, que acredito que o grupo está saindo, que tem trabalho, tem organização, tem força, tem lealdade, tem coisas que são muito importantes no grupo e que vai nos colocar no caminho certo de novo. Mano, boa noite. Você tem uma sequência de jogos agora, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. E é claro que você ganhou reforços, em especial no setor de meio campo, e isso gera algumas alternativas. Você tem optado por formações diferentes na abertura do meio campo, de acordo com o adversário ou de acordo com a questão física dos jogadores. Quando você pensa o time ideal do Inter, né, para jogar, o time titular do Inter, o que você pensa como ideal na abertura de meio? A gente já viu Johnny de Pena, Johnny Baralhas de Pena, em vários jogos. Queria te ver um pouquinho o que é o ideal para o Mano na abertura do meio campo. Na verdade, não existe time hoje titular no futebol quando você joga muitas competições. Você tem que ter todos os jogadores ou muitos jogadores à disposição para entrar a qualquer momento e render bem. Tá? Na verdade, o que eu fiz hoje foi, ao colocar Igor, que é um zagueiro lateral, embora tenha apoiado hoje até com mais frequência e bem, né? Eu precisava de um atacante à frente desse jogador. E por isso que eu tinha que optar pelo Pedro ou qualquer outro jogador que fosse mais agudo e tivesse jogada individual, porque Igor não ia passar tantas vezes. Ao optar por um jogador mais ofensivo e fazer um trio de ataque, eu
quis dar um pouco mais de consistência e sustentação para isso no meio campo, e por isso que eu escolhi 2 volantes um pouco mais de contenção, e tirei Pena, que é muito mais um meia do que um volante. Então foi isso que eu fiz. Então, para uma coisa às vezes serve uma maneira, para outra serve outra. Eu acho que isso é absolutamente normal no futebol de hoje, a gente ter 20 jogadores titulares, porque é muito necessária a utilização de todos eles. Eu acho que o mais importante é o time saber se comportar com eles. Eu acho que a gente foi bem nesse aspecto. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. É isso aí, chegou a vez do Grêmio aqui no Bola na Rede. O Grêmio que ganhou da equipe do Santos, jogando em casa. Quer dizer, em casa não, né? No Alfredo Jaconi, já que não pode jogar na arena. Acabou ganhando por 1 a 0, gol do João Pedro. Num golaço que ele pegou com a perna ruim, com a perna esquerda, com a perna que não é a boa, isso que não é canhoto. Acabou metendo um golaço. Cara, e tem algumas coisas que não dá mais, tá? Vou falar aqui pra vocês. Tem coisas que no Grêmio não funciona mais. Tipo o Soares batendo pênalti. Eu sou fãzaço do Soares. Você sabe aqui que toda vez que tem gol do Luiz Soares, eu canto a musiquinha do Vitor Clay, que o Vitor Clay fez pra ele. Mas o Soares batendo pênalti no Grêmio não dá. Eu sei que ele é um grande jogador, eu sei da capacidade que ele tem, mas ele batendo pênalti não dá. Ele mesmo chegar no Renato e falar: olha, o professor, manda alguém cobrar aí pênalti por um tempo, porque eu não tô legal, eu não tô no meu melhor momento, vou dar uma esperada, depois eu volto a bater, vou treinar um pouco, porque o pênalti que ele bateu ontem foi absurdo. Ele isolou a bola, mandou a bola lá, sei lá onde, cara, inacreditável, muito longe aquela bola, não dá pra ele bater pênalti assim. Não sei o que se passa na cabeça dele, mas tá realmente complicado, né? E aí, acho que tá na hora do Grêmio escolher outro batedor. Mas vamos ouvir agora o que o Renato disse. E vamos ouvir o gol do João Pedro aqui no Bola na Rede. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, fez importar o tricolor. Os feitos da tua história cantam Rio Grande com amor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Zinho para Cristaldo. Vai carregando camisa 19 do Grêmio.
Mais atrás para Vijaçante. Vijaçante para Bitelo. Bitelo para Cristaldo. O Grêmio vai trabalhando no campo de ataque. Luiz Soares. No bico da grande área, ele serviu para o Diogo Barbosa. Levantou a cabeça, fez o cruzamento. O Eduardo Bauerman afundou. Ela vai sobrando para o João Pedro. Bateu, chamou do gol do Grêmio! Gol! Uma bola que foi afastada, sobrou para ele bater de chapa, ele botou para o fundo do gol. O João Paulo nada pode fazer, é gol do Grêmio, Fonte! Golaço da equipe do Grêmio, tacada de sinuca do João Pedro com a perna esquerda. O Grêmio trabalhou, bola de pé em pé, cruzamento para dentro da área, a defesa do Santos afastou. João Pedro com o pé que não é o preferencial dele, com a perna esquerda, tacada de sinuca. O Grêmio estreia com o pé direito no Campeonato Brasileiro, CCD. É isso mesmo, uma jogada, Soares sai da área, procura Diogo Barbosa e no rebote com categoria é gol do Grêmio. O Grêmio voltou, o Grêmio tá na frente. Viva, viva, viva o Grêmio, Weber! Renato, boa noite. Parabéns pela vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Muitas dificuldades de novo, né? Principalmente de tempo para trabalhar essa equipe. Mesmo assim, com um adversário que teve até um pouquinho mais de tempo para trabalhar. O Grêmio não teve, tu mesmo não teve muita oportunidade de trabalhar essa equipe para a estreia, mas no final das contas o que é importante é somar pontos num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro e os 3 pontos garantidos nessa estreia, Renato. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Dr. Rodrigo, que é o coordenador técnico do Juventude, que ele gentilmente substituiu o Dr. Ravaldo, que passou mal hoje no hotel. Então, agradecer a ele, agradecer ao clube Juventude por ter cedido o estádio, que, por sinal, o vestiário está muito bonito, para o Grêmio poder jogar hoje contra o Santos. As dificuldades elas vão aparecendo, não tem jeito, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro, se tratando que nós temos vários jogadores no departamento médico, e tivemos mais problemas hoje durante a partida. E o Santos é uma grande equipe, deu bastante trabalho, mas acho que o mais importante de tudo é a nossa estreia. Você falou que eu tive pouco tempo para treinar a equipe. Não tive tempo nenhum, porque sábado pela manhã os jogadores praticamente não fizeram absolutamente nada. Eu simplesmente tirei o avião do corpo deles e o cansaço da viagem, que nós somos até Natal. Então, taticamente, não deu praticamente para fazer absolutamente nada. E nós estreamos no Campeonato Brasileiro com bastante trabalho, bastante dificuldades. Mas o mais importante de tudo foi que nós conseguimos estrear bem, com uma vitória, entendeu? E isso que é importante. E agora, a semana a gente vai ter um pouco mais de tempo para treinar, tentar recuperar mais alguém do departamento médico e nos prepararmos para jogarmos contra o Cruzeiro. Renato, o setor vital do jogo, do campo, é o meio-campo, né? Você não tem o Carbajo, que você pudesse atualizar para a gente a situação dele, não tem o PP, o Lucas Silva, perdeu o Thiago, que foi embora, o Tassiano também. O que você acha desse setor? Está faltando gente, faltam 4 dias para fechar a janela. É um assunto que, se eu falar publicamente, amanhã as pessoas abrem manchetes falando, o Renato falou isso, o Renato falou aquilo, o Renato manda no clube. Eu acho que o mais importante de tudo é que eu tenho conversado bastante com o presidente, tenho conversado bastante com o Paulo, Antônio, o Luiz. A gente tem trocado ideias. Nós estamos atentos, entendeu? Só que, às vezes, o que a gente quer, a gente não consegue porque a gente bate na parte financeira, onde praticamente todos os clubes do Brasil, aí, 2, 3 talvez não, estejam passando por as dificuldades financeiras. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, nós estamos atentos. Querer, eu quero, entendeu? Eu falei para vocês lá, há uma semana atrás, daqui a pouco, eu sou chato, que eu pego no pé do presidente, eu pego no pé da diretoria, que eu quero jogadores, mas eu entendo também o lado financeiro do clube. Mas o nosso maior problema, infelizmente, são as lesões, que nós estamos com bastante jogadores no departamento médico
Essa semana vamos tratar de tirar mais alguém de lá. E quanto ao Felipe, aí é com o departamento médico. Renato, o Grêmio abriu o placar no final do primeiro tempo e poderia ter aumentado essa vantagem com o pênalti que foi concedido na segunda etapa. Já tem um diagnóstico do porquê o Grêmio perde muitos pênaltis na temporada, e especialmente o Soares perdeu o seu terceiro, e o que pode ser feito para que o Grêmio aproveite melhor essas oportunidades? A gente treina todos os nossos batedores, tanto é que na pré-eleição eu sempre designo 3 ou 4 jogadores para eles conversarem dentro do campo, trocarem ideias, quem tiver com uma confiança maior pode bater. E o Soares está sempre com confiança. Todos eles têm treinado bem durante a semana. Vão continuar treinando, mas muitas vezes tem que o treinador conversar com o outro jogador, entendeu? Mas esse tipo de conversa é no vestiário, entendeu? Não vou falar em público, mas o que a comissão técnica e eu podemos fazer durante a semana a gente faz, que é todos os dias treino pênalti, entendeu? Todos eles. Na hora de bater é com eles. Então, vamos conversar, eu tenho certeza que vai começar a melhorar, porque, que eu falei, treinar eles treinam. Daqui a pouco, não só as oportunidades que a gente tem conseguido, não tem convertido a gol, agora com pênalti também, mas daqui a pouco ela começa a entrar. Até porque ninguém discute a qualidade do Soares. Renato, aqui no fundo. Hoje, o Diogo Barbosa, acho que para muitos aqui fez uma das grandes, se não a principal partida dele com a camisa do Grêmio. Eu queria uma avaliação tua sobre esse jogador, que por vezes a gente fala, o torcedor também acaba pegando no pé desse atleta, e hoje ele fez uma grande partida, uma atuação importante nessa vitória da estreia do Grêmio. Ele fez uma grande partida também diante do Caxias, no momento que o Reinaldo se machucou, ele entrou muito bem. Você fala às vezes que o torcedor pega no pé de um ou outro jogador. Eu já falei lá atrás, é lógico que muitas vezes o jogador ele fica marcado para o torcedor dependendo do que acontece num jogo ou outro. Mas o que tem que acabar no Rio Grande do Sul é muitas vezes, eu não estou nem agredindo vocês, nem criticando vocês, mas tem que melhorar, tem que ver mais o lado do ser humano, entendeu? Porque às vezes quando falha, o comentarista, o do ar-condicionado, ele ataca muitas vezes o jogador, a pessoa, e não o profissional, entendeu? E aí o torcedor vai junto com as pessoas da imprensa e daqui a pouco começa a vaiar, e tá aí. Quem vai dizer que ele não é um grande jogador? Não pela partida de hoje. Ele sempre foi importante pra gente, entendeu? Então, um pouco mais de calma no momento que vocês vão criticar um jogador. Criticar faz parte, é o trabalho de vocês, até porque eu também critico meus jogadores dentro de 4 paredes. Mas é a maneira que se fala, entendeu? No microfone com um outro jogador. E aí ele começa a ficar marcado. Muitos jogadores saíram daqui, estão jogando muito em outros clubes. E aí vão falar, mas estava no clube, por que lá não rendeu? Lá não rendeu porque, né? A gente já sabe que de vez em quando, né? De vez em quando acontece que a gente, da imprensa, pega no pé demais, agride demais um ou outro jogador. É isso que acontece. Renato, aqui à tua direita. Boa noite. Boa noite. Que tipo de casca, para usar um termo que tu gosta muito de usar de jogadores assim, dá um jogo como o de hoje, de um grau de dificuldade de primeira divisão, de campeonato brasileiro, de uma semana sem treinamento, de uma necessidade, por exemplo, vou dar um exemplo de garoto que entrou, o Thomas Luciano entrou no segundo tempo e ele estava marcando só o Soteldo, que é um cara experiente, um cara arisco, e o garoto aguentou. O Natan, que não é um jogador tão inexperiente assim, mas entrou e enfrentou tudo isso. É um cara novo ainda, está se adequando ao sistema. E mesmo jogadores mais antigos. O Adriel jogou sua primeira partida em Campeonato Brasileiro. Que tipo de casca dá um jogo como o de hoje? Que a rigor, o Grenal foi clássico, tem todo... É o primeiro jogo do Grêmio contra um time de primeira divisão nesse ano. Qual é a tua avaliação que tu faz? Olha, ganhamos isso para o decorrer do campeonato e porque esse time ainda não tinha tido experimentado. Pode botar até a chuva, jogar fora de casa, tudo isso. E, por favor, além disso, o João Pedro foi uma coisa que chamou a atenção da gente. O que ele teve de problema? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, Deus parabéns para o grupo, justamente por isso, porque, taticamente, houve uma entrega muito grande. Muitas vezes o time está em campo e não tem aquele entrosamento necessário, porque a gente está tendo vários problemas no departamento médico e durante as partidas, e não é fácil, não tem tempo para você acertar, não tem tempo para você treinar.
Mas que valeu a vontade dos jogadores, houve uma entrega muito grande. Eu sempre costumo falar para o meu grupo, não é de agora, todo o grupo que eu trabalho, que o jogador ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento a camisa chega, entendeu? E ela tem chegado para alguns jogadores, onde os jogadores nem imaginavam que de repente iam ter uma chance no profissional do Grêmio. O Thomas mesmo, você deu esse exemplo, entrou numa fumaça, digamos assim, porque Marcão Soteldo, o baixinho não é mole não. Eu dei umas dicas para ele, ele se comportou bem. Não é nem tanto problema também de só marcar o Soteldo, mas é um garoto que estava muito tempo sem jogar. Ele jogou alguns minutos somente agora comigo contra o ABC. Então, marcar o Soteldo sem estar com ritmo de jogo é uma dificuldade muito grande. O Natan, a gente já conhece ele bem, lógico que ele não conhece bem todos os jogadores, o nosso esquema de jogo, mas é um jogador inteligente, um jogador de qualidade, e entrou muito bem. Então, no momento que a gente tiver todo o grupo pronto, eu tenho certeza que vai ser diferente os jogos do Grêmio, porque aí eu vou ter mais opções. Então, muitas vezes eu estou tendo que colocar um garoto, às vezes sem ritmo de jogo, como já falei, numa fogueira, como no jogo de hoje, como o garoto entrou, entendeu? E se comportou bem. Tem que estar preparado, está no grupo do Grêmio, sabe que a qualquer momento a oportunidade chega e tem que chegar e dar conta do recado, porque a fila anda. A qualidade é muito grande no grupo. Então, acho que isso aí traz muita experiência, principalmente para muitos jogadores, como você mesmo falou, que não tinham ainda jogado o Campeonato Brasileiro. Enfrentamos uma grande equipe, muita gente pode achar que não, mas o Santos deu bastante trabalho para a gente. Foi um grande jogo, foi lá e cá, as duas equipes tiveram oportunidades. O Grêmio soube aproveitar a oportunidade, fez o gol. E agora, quanto ao João, o João já vinha se queixando no outro jogo, né? Por isso que eu já tinha falado lá atrás, eu não estou entendendo muito a CBF marcando esses jogos do Grêmio. Jogar quinta-feira, nós atravessamos o Brasil todo, voltamos, não deu nem tempo para a gente treinar. E hoje nós enfrentamos a equipe do Santos, lá ele já estava sentindo a perna pesada, hoje ele pediu para sair justamente por isso, que poderia ter uma lesão mais séria. Então, a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro, como todos os outros clubes. A gente quer entrar com tudo no Campeonato Brasileiro. Mas a CBF não pode beneficiar A, B ou C. Ela não pode beneficiar ninguém no Campeonato Brasileiro. O Grêmio, a semana que vem, vai jogar no próximo sábado contra o Cruzeiro, volta para jogar na Arena contra o ABC, a segunda da Copa do Brasil, e atravessa o Brasil todo para jogar contra o Cuiabá, no domingo. E aí eu pergunto, por que não pode jogar na quarta? E já é a segunda vez, com 2 na terceira rodada. Então fica difícil. Isso tem que. Eu já falei para o presidente do Grêmio, já falei para a diretoria do Grêmio, tem que ver o que é isso. Por que o Grêmio está jogando às quintas e aos domingos? E 2 viagens, né, danadas. Uma foi pela Copa do Brasil. Agora, na outra semana, a gente viaja para jogar contra o Cuiabá. Depois de ter mais uma decisão na quinta-feira na Arena contra o ABC. Quer dizer, mais uma viagem longa. Aí a gente vai falar de voos fretados, aí cai na parte financeira do clube que a gente entende. Faz o quê, então? Eu já falei. Daqui a pouco, se eu colocar time em reserva para jogar, não vão falar que o Grêmio está largando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que ser justo para todos os clubes. O Grêmio está sendo prejudicado nesse campeonato. Só não vê quem não quer. Eu não estou nem fazendo uma crítica para a CBF, mas não pode acontecer isso. Em 3 rodadas, o Grêmio vai atravessar o Brasil todo para jogar, não tem o tempo para treinar, não tenho tempo para recuperar meus jogadores, e nós somos cobrados por vocês, que é o trabalho de vocês, eu concordo. Agora, vocês também têm que ajudar a gente, porque não pode o Grêmio jogar numa quinta, atravessar o Brasil todo para jogar de novo o Campeonato Brasileiro. E aí? E aí vamos imaginar o pior. Aí eu sou chato, o presidente está aqui, né, Guerra? Sou chato com a diretoria. Imagina se a gente não tiver voo fretado. Se não tiver voo fretado, eu vou entender. Mas o mesmo time não vai jogar quinta-feira e domingo. E depois eu não quero ver ninguém falando zum, 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 o Grêmio está deixando o Campeonato Brasileiro de lado. Antes de falarem isso, vocês veem o que está acontecendo na tabela do Grêmio. Aí depois vocês podem criticar. Renato, parabéns pela vitória, a estreia no Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala sobre as perdas, né, no ataque do Grêmio, e tu fala que isso vai se resolver com o tempo. Mas ninguém comenta sobre o sistema defensivo. Mesmo com algumas perdas que está tendo, o Grêmio só tomou 2 gols, foi no jogo contra o Ipiranga. Continua tomando pouco gol, mesmo com a troca de jogadores. Hoje tu teve que utilizar alguns jogadores, além do Darlan como volante, que entrou muito bem.
que tu pode falar a respeito desse setor, já com a entrada do Darlan junto para os próximos jogos? Obrigado. Bom, eu treino sempre que eu tenho tempo, eu treino a parte tática da equipe, a parte defensiva, a parte ofensiva, de que maneira eu quero que eles se comportem, corrijo eles no vídeo. Não é só o time que vem jogando, eu corrijo todos os jogadores. E lá no vídeo eu mostro, às vezes, o erro de um jogador, independente de quem quer que ele seja, ou da posição, e mostro para todos os outros jogadores. Ó, eu estou corrigindo ele, mas serve para quem esteja jogando, seja nessa partida, na próxima partida, ou entra durante o jogo, tem que ser feito exatamente isso que eu estou mostrando. Então eu corrijo eles. Sempre que dá, a gente treina a parte tática no campo. Quando não dá esse tempo todo, a gente mostra para eles no vídeo. E quando dá tempo, a gente treina no campo, a gente mostra na teoria e vai para o campo, vai para a prática. Então, quando eles entram, eles sabem exatamente o que deve ser feito. Por isso que o nosso sistema defensivo tem sido muito bom, tem dado poucas oportunidades aos adversários, entendeu? Mesmo, muitas vezes, tendo que trocar um jogador pelo outro por causa das lesões. Renato, parabéns pela vitória, começando bem o Campeonato Brasileiro, mas com grandes dificuldades, como tu falou, né? É uma competição que tem um outro pelo, como a gente brinca, né? É outra qualidade. Hoje tu teve que entrar com o Galdino, né, no segundo tempo, para dar uma segurada até no Soteldo também. Eu entendi a tua troca assim também, né? Me pareceu que ele jogou também bastante recuado e por isso que ele sentiu um pouquinho também em algum momento. A torcida pegou um pouquinho no pé dele e tu deu uma moral grande para ele ali na beira do campo. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho o que tu falou para ele, porque depois ele cresceu no jogo e foi um jogador que foi importante ali no final do jogo, né? Eu passei tranquilidade para ele, eu vi que ele estava errando algumas jogadas fáceis. Não sei se ele estava um pouco nervoso ou não. Conversei com ele, acalmei ele, falei, calma, que você vai voltar a acertar. Eu coloquei ele até porque é um jogador forte, ele protege, segura bem a bola, entendeu? A gente tá precisando segurar a bola lá na frente. E mais o auxílio no Thomas. E ele não entrou bem, mas depois ele foi recuperando, entendeu? E eu procurei acalmá-lo. Meu trabalho, ele estava ali do meu lado, eu acordei ele, digamos assim, um pouco, ele estava meio tenso. Gritei um pouco com ele, acho que caiu a ficha dele, entendeu? Melhorou, depois ele melhorou. Ele tem qualidade, entendeu? Só que, eu falo, as oportunidades aparecem, o jogador tem que saber aproveitá-las. Talvez ele tivesse um pouco nervoso ainda do episódio que aconteceu com ele lá em Natal, entendeu? Mas a gente está dando todo o suporte para ele, toda a tranquilidade. É um jogador que ele vai nos ajudar, entendeu? Ele está, de repente, passando por esse probleminha que passou lá em Natal, mas eu acho que o mais importante de tudo, mesmo errando, ele não faltou vontade, entendeu? E foi importante essa vitória. Eu acho que o mais importante de tudo é destacar a vitória, a estreia do Campeonato Brasileiro, 3 pontos, é isso que vale. Renato, boa noite, parabéns pela estreia. Queria que tu comentasse a respeito do Zinho, que é um jogador que tu optou por iniciar jogando e poderia até ter optado pelo Natan, que é um jogador mais experiente, rodado, já inclusive venceu o Campeonato Brasileiro, tu optaste pelo Zinho. Em cima dessa escolha, por que você optou pelo Zinho? Você gostou do jogo dele e o Zinho, com esse jogo, se candidata a, quem sabe, brigar pela titularidade? Você considera ele um jogador pronto? Não, pronto não, ele é bastante verde, mas a gente está lapidando ele, mas ele já progrediu bastante. A opção que eu tive pelo Zinho é porque ele vem nos ajudando, entendeu? Nós tínhamos que ter um escape de um lado do outro, é um jogador rápido, um jogador de 1 para 1 que eu gosto. E além do mais, o Natan, ele se apresentou há pouco tempo, ele ainda não está 100%, ele estava treinando no Atlético, mas somente a parte física, ele precisa um pouco mais da técnica. Ele precisa treinar um pouco mais com os companheiros. Se eu coloco ele, de repente, com 50%, 60% das chances que ele tinha, de repente ele ia cansar muito fácil, porque os jogadores do Santos estão com ritmo de jogo. E ele não, então procurei segurá-lo para o segundo tempo. Até porque é um jogador bastante inteligente, como já falei, e vai nos ajudar bastante. E o Zinho estava com ritmo de jogo, coisa que, infelizmente, o Natan ainda hoje não estava. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. É isso aí, galera, estamos encerrando mais uma edição do Bola na Rede. Trouxemos tudo o que ocorreu nessa estreia da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. E agora eu peço, deixa o like, compartilha o vídeo,
pra me dar aquela moral. Eu volto na quarta-feira com tudo que vai ocorrer no jogo do Internacional pela Copa Libertadores, tá certo? Então deixa o like, compartilha o vídeo e até quarta-feira!